a parábola do bom samaritano. Vamos a ela? Nesta notável parábola, o Senhor quer nos ensinar acerca do amor ao próximo, que agora passo a narrar, porque coisas vultosas iremos bem vivenciar. Hoje de que nos adianta uma igreja frequentar e até nome de crente ansiarmos ostentar, se em matéria de amor ficamos só a contemplar. Pois o amor é a essência de uma vida espiritual, e se assim não fizermos, há um fracasso total e a nossa religiosidade tornar-se-á vã e banal. É em primeiro lugar que o amor é para Deus, e isso não é privilégio somente para os judeus, e sim para os que seguem os fiéis ensinos seus. Contudo, o amor ao próximo fica em segundo lugar, porém nesta parábola iremos bem assimilar o mandamento de Jesus para o ensino aplicar. Quem é o nosso próximo? A quem iremos isso saber? Pois no final da narrativa poderemos bem entender, podendo ser você ou eu, ou também eu e você. Esta distinta parábola consta exclusivamente no Evangelho de Lucas, que foi muito persistente, pondo na ordem os fatos, pois achara conveniente. A do bom samaritano tem valor extraordinário, e não somente ficar lá no campo imaginário, porque ela nos desperta o bom valor humanitário. Jesus achava-se falando e estava ali um doutor, uma espécie de intérprete que da lei era professor, um sábio nas escrituras, porém um indouto no amor. E observando o mestre, esse doutor se levantou e para pô-lo à prova uma pergunta formulou, falando de vida eterna, por isso lhe perguntou: mestre, o que devo fazer para a vida eterna herdar? Foi essa clara questão para toda a gente escutar, mas Jesus placidamente ao doutor vem perguntar: o que está escrito na lei e como você a lê? Questiona o mestre para esse doutor responder, já que era um perito, um instruído no saber. O doutor da lei retruca ao mestre com prontidão: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, isso disse com razão, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Foi esse o tal procedimento da resposta do doutor naquele intrometimento. Ao escutar a resposta com a sua atenção veraz, disse o Senhor Jesus: faze isso e viverás. E este, para justificar-se, outra pergunta lhe faz: e quem é o meu próximo? Foi o revide do doutor, um sujeito legalista que queria ser sabedor, que de lei muito entendia, menos da lei do amor. Pois o doutor terminara de o mandamento recitar, que manda amar o próximo, e agora vem ignorar, não sabendo quem era o tal, pois a Jesus veio provar. Contudo, o Senhor Jesus, querendo lhe esclarecer quem seria o seu próximo, ao doutor vem responder, contando esta parábola para toda a dúvida dissolver. Um certo homem descia da cidade de Jerusalém, e assim Jesus começa esta parábola tão bem, citando esta cidade, famosa como ninguém. Podemos aqui depreender que esse homem era um judeu, pois vinha de Jerusalém, a que Davi escolheu, para centro religioso que muita gente a percorreu. Talvez em Jerusalém este homem fora adorar, porém estava voltando, pois tinha que regressar, ou viajando a negócio, ou a um parente visitar. Entre mentes para Jericó, este mesmo homem descia, numa estrada perigosa, quer de noite ou de dia, com altos índices de crime, ou será que ele não sabia? De Jerusalém para Jericó era descida acentuada, estrada bem pedregosa e deveras desolada, com 27 quilômetros e de larápios infestada. Historiadores antigos essa via mencionaram como o caminho sangrento, assim bem a registraram, e sendo assim perigosíssima, as muitas gentes rapinaram. Para nós essa estrada simboliza bem o mundo, cheio de imoralidade, pecaminoso e imundo, que nada aqui tem para dar e repleto de vagabundo. A cidade de Jericó era a cidade maldita, amaldiçoada por Josué naquela vitória bendita, mas que fora edificada por Riel, o betelita. E nas mãos dos assaltantes, tendo caído, despojaram, e espancando tal homem, eles depois se retiraram, deixando-o quase morto, porque muito magoaram. Vemos aqui nesse texto a crueldade dos ladrões, que não tinham o menor dó dentro de seus corações, pois além de assaltarem, maltratavam aos montões. Mas uma clara analogia aqui proponho fazer, porque muitos assaltantes às mentes estão a oferecer os seus heréticos ensinos, enganando gente a valer. São os grandes assaltantes da humilde mente incauta, que corrompe essa doutrina, o que é uma grande falta. À espreita ficam esses, com o sermão bem na pauta. E naquela mesma estrada vinha também descendo, por ali um sacerdote que viu o homem morrendo,
piedade dele não teve e foi logo desaparecendo. O sacerdote é quem cuidava do sacrifício do altar, e sendo da tribo de Levi, do grande Arão, veio herdar esse abençoado ofício e só a Deus se dedicar. O sacerdote viu o homem estendido naquele chão, contudo não o ajudou, pois preferiu a omissão, o que demonstra para nós a inércia da religião. Pois nenhuma religião pode salvar um só perdido, seja ele um indouto, um literato, um entendido, seja ele quem for, só em Cristo é absolvido. Porque muitos sacerdotes em Jericó residiam, e quando eram escalados a Jerusalém subiam, e um caminho mais longo via Belém preferiam. Por esse sacerdote não socorreu o ferido, talvez com medo da morte, temeu ser ele afligido, ou pensou ser assaltado, ou temeu ser agredido. Quem sabe até pensaram não ser a sua obrigação, mas sim para um levita que tinha a nobre função de preparar os animais com esmera dedicação. Quem sabe imaginou que iria se contaminar, pois tocando em um morto, em crente iria arrumar, já que sendo um sacerdote, daria muito o que falar. Enquanto Cristo falava, o doutor da lei ouvia, sem interromper o mestre que na parábola prosseguia, e coisas mais maravilhosas Jesus ainda lhes diria. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, vendo o homem quase morto, de largo teve que passar. Este também se escusou de aquele homem ajudar. De igual modo os levitas em Jerusalém trabalhavam, pois ajudando os sacerdotes dos suprimentos cuidavam, e das ofertas e da música que no templo auxiliavam. E tanto tal sacerdote como o levita também passaram ali de largo, olhando com certo desdém para aquele pobre homem sem o auxílio de ninguém. E assim Jesus demonstra a ineficácia da religião, que prefere o formalismo ao invés da boa ação de socorrer os miseráveis, optando pela omissão. Mas a grande revelação o doutor Jesus traria para aquele expert que de lei bem entendia, mas que faltara ação envolta na hipocrisia. Mas um samaritano que ia também de viagem, chegando ali ao pé dele, parando, fez abordagem. Do homem teve piedade, que da morte estava à margem. Mas o povo samaritano era uma raça misturada, bem taxado de heréticos, que de fiel não tinha nada. Era pagãos e idólatras, uma gente banalizada. Mas esse samaritano simboliza com razão o Senhor Jesus Cristo na sua grande compaixão para com o pecador que clama jaz na solidão. Enquanto os samaritanos afirmavam bem assim, que o lugar para se adorar era no Monte Gerizim, aí os judeus o chamavam de povo herege e ruim. Mas esquecer-se de si mesmo o samaritano preferiu, pois deixou tudo para trás e dos negócios desistiu, pois para salvar esse homem, dificuldade não mediu. Isso também demonstra que Jesus, o Salvador, veio do céu para a terra só para salvar o pecador, que bem ferido se encontra, sem força e sem protetor. Veja que o samaritano o risco de morte assumiu, não temeu os assaltantes e tampouco desistiu de ser solícito a um homem, porque a este acudiu. Ele também não temeu a forte polícia romana, que o poderia acusar por aquela cena insana, porque o quadro era grave e poderia ir em cana. Mas ele, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, estando ensanguentadas e bastante doloridas, e se não fossem tratadas, lá ficariam apodrecidas. Derramando vinho e azeite, aliviou a inflamação, pois o azeite era bom e oportuna a ocasião, porque esse samaritano tinham como provisão. E para limpar as feridas, vinho nelas aplicou, com bastante cuidado, vendo se supurou, talvez uma infecção, quem sabe se lhe pegou. E em seguida o colocou sobre o seu próprio animal, e optou ficar em pé num altruísmo total, coisa de gente que ama, sem retribuir algum mal. Levou para uma hospedaria e ali cuidou bem dele. Era difícil de ver um coração como aquele, e hoje podemos ver um crente agir como ele? No dia seguinte entregou 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, pois era mesmo ordeiro, solidário e amoroso, e também muito prazenteiro. Veja que o samaritano deu uma oferta liberal, pois apenas 1 denário ganhava um serviçal por um dia de trabalho no seu esforço braçal. Mas além dos 2 denários, carta branca também deu para um desconhecido, mesmo sendo judeu, um inimigo de seu povo, coisa que não o abateu. E disse o samaritano: te pagarei quando voltar, tudo que demais gastares, restando só ele anotar, pois o débito seria pago, não querendo ludibriar. Assim o Senhor Jesus esta parábola concluiu, e olhando para o doutor, a esse também inquiriu, com uma grande pergunta, aquele mesmo que o arguiu. Jesus pergunta ao doutor o que o ensino escutava: qual dos 3 então seria o próximo do que estava, assaltado e caído,
que na via se encontrava. E sem querer mencionar que foi o samaritano, respondeu que foi aquele que ajudou o tal fulano. Assim disse o tal doutor, já com Jesus concordando. Vai e faça o mesmo, assim lhe disse Jesus, o nosso caminho e paz, a verdade e a luz, o Salvador dos pecadores que morreu na dura cruz. Aprendemos que o próximo poderá estar presente até no meio de um povo, de uma raça diferente, que pode ser um inimigo ou até mesmo um inocente. O nosso próximo pode ser alguém de outra religião, que defenda outro credo ou diferente opinião. O importante é que tenhamos amor por ele e compaixão. E eu quero deixar de bônus 1 João 3,10 que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão.